Bem, pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais um evento aí do Mundo TI Brasil. Dessa vez a gente vai falar sobre história de pool no Windows Server 2012 com o professor da Polimig, Ozanan. Mestre, palavra é contigo, vai lá. Obrigado, senhor. Então, pessoal, nós vamos falar hoje sobre o storage de pool no Windows Server 2012 R2. Algumas pessoas, nem todas conhecem essa funcionalidade do Windows Server 2012, mas o que seria essa história de pool? É um pool de armazenamento, né? Então, eu consigo colocar vários discos nessa feature que o Windows Server 2012 proporciona para a gente. Então, eu vou demonstrar para vocês hoje com o laboratório e também vou falar um pouquinho sobre ele aqui. Deixa eu pular aqui o primeiro slide. Falando um pouquinho de mim aqui, né? Então, eu sou professor da Polimig, sou uma escola politécnica aqui de Belo Horizonte. Também sou analista de sistemas operacionais numa empresa de tecnologia. Minha atuação na área de TI já tem cerca de 14 anos. Com servidores está girando por volta de 6 anos, tá? Eu deixo aí meus contatos, no final eu volto nessa tela aqui para vocês poderem anotar aí o Facebook, Twitter, o Skype também, quem quiser anotar e manter contato comigo, ok? Então vamos lá. O que a gente tinha antes no Windows Server 2008, 2003? Nós tínhamos o acesso via RAID, né? Hoje o RAID ainda existe, nós utilizamos ainda, tá? Essa história não quer dizer que a gente vai substituir o RAID da placa ou o RAID via software, mas é uma funcionalidade que pode ajudar a gente aí. Até o Eduardo Sena deu um exemplo aí antes, na conversa nossa aí, que teve um servidor que o cara não comprou o RAID. Então ele utilizou a storage pool para fazer esse pool de armazenamento aí. Então eu peguei só algumas informações. Então no caso o RAID via software, no caso não ter um RAID via placa, ele não é tão eficiente, o RAID via software, tá? Não tem uma eficiência muito grande nesse caso. E o RAID via placa, você fica um pouco refém da marca, no caso do RAID. Você tem que fazer o quê? Rebuild no modelo, atualização do firmware. Então você tem que ter esse conhecimento. E também o caso da necessidade de boot, no caso de alguma manutenção ou configuração, né? Então você fica refém dessa parte aí, no caso do RAID via placa. Então você tendo a funcionalidade do pool de armazenamento, você tem uma forma melhor aí de fazer um RAID e às vezes te auxiliar e te ajudar em determinados momentos. Eu peguei uma imagem da internet, peguei do blog do Yong Shu, que ele fala um pouco do que é essa parte de storage de pool do Windows Server 2012. Então ele mostra aqui para mim somente os discos aqui atrás, né? Então tem os discos aqui. Então tem toda a série de discos que eu posso colocar na minha storage de pool. Lembrando que a minha storage de pool pode ter uma mistura. Eu posso ter SAS, posso ter USB, posso ter... Vou até puxar um aqui que eu volto nesse aqui para vocês. SATA, SAS, SSD, USB, o próprio VHD, VHDX, tá? Então a gente consegue fazer uma mistura desses discos na nossa história de pool. Então eu tenho os meus discos. Vocês vão ver que ele cria já por padrão uma space que chama primordial storage pool. Vocês vão entender isso mais para frente. Então ela está aqui. Ela seria como se fosse uma parede entre os discos e o meu storage pool. Tá? Aqui eu tenho o meu storage pool. Ok? Então são todos os meus storage pools aqui. E dentro dele eu vou criar meus discos virtuais. Depois que eu fazer a junção dos meus discos da forma que eu queira aqui, eu vou criar os meus discos virtuais. Nisso ele me dá 3 formas de criar esse disco virtual. Eu tenho o modo simples, né, que seria equiparado a um RAID 0. Né? Então eu tenho toda a junção ali dos discos. Eu tenho o mirror, o pessoal que já trabalha com RAID aí que conhece. É um RAID 1, é como se fosse um RAID 1, então tem um espelhamento. E tem a paridade,
que é um exemplo seria parecido seria idêntico até o RAID 5, tá? Então ele te dá 3 opções, 3 formas de se criar a minha storage pool, tá? O meu disco virtual. E daí eu vou tirar esses discos virtuais e ter os acessos que eu preciso. Ok? Tendo alguma dúvida? Se tiver dúvida aí, pode informar aí. Quem está me auxiliando aí hoje? Você, Edu? Eu, Você Eduardo. vem? Eduardo? Tudo Não, junto. beleza. Então, beleza. Aí, se tiver alguma dúvida, vocês me informam aí, por favor. Então, pessoal, essa é a forma de se trabalhar do storage pool, tá? Então, eu falei aqui já na segunda parte os tipos de discos aceitos, né? SATA, SAS, SSD, USB e o próprio VHD ou VHDX. Essa parte que eu vou pular, depois eu vou falar um pouquinho para vocês do sistema de arquivos RFS, tá? A parte de slides aqui inicial é essa. Como o storage pool ele é bem simples, né? A feature ela é bem simples, eu vou demonstrar para vocês em laboratório, né, aqui no meu lab, a configuração do storage pool, tá? Como é que você vai montar a sua storage pool. E vou mostrar também, no caso de um erro de disco, como é que ele trabalha. Como é que ele vai se portar perante alguma falha, tá? Então, vou só mudar aqui. Vou mudar para a minha área de trabalho aqui. Vocês estão vendo a área de trabalho, pessoal? Conseguindo ver? Sim, sim. Tá, né? Tá bom, tá bom. Tá bom? Tá bom, só tá com a resolução, tem que arrastar aqui o quadradinho. Quando diminuir. Oh, então aperta o F5, aperta o F5 que já tem tela cheia. Apertaram aí, tudo bem? Então vamos lá, né? Então aqui eu estou usando aqui, pessoal, uso o Windows 8.1 e uso o Hyper-V nativo dele, né? Então eu criei o meu laboratório aqui. Vou iniciar, vou conectar nele aqui. Já deixei ele ligado porque eu uso hoje um notebook, então a minha máquina ela pesa um pouco para subir esse meu lab, né? Depois que está em pé, vai tranquilo. Eu vou iniciar meu Windows aqui, vou logar nele. Eu não sei se todo mundo já conhece o Windows Server 2012. Eu até estou usando uma versão de evaluation dele, né? Para fazer os laboratórios. O Windows Server 2012 ele ficou um pouco com a cara do Windows 8.1, né? Ele ficou bem parecido. E ele tem essa nova ferramenta aqui que é o Server Manager. Para quem conhecia antes do, do Windows Server 2012, a cara do gerenciador era bem diferente, né? Hoje eu tenho condição de tá incluindo outros servidores aqui, fazendo toda a gerência de um servidor só. Então, para quem não está acostumado, com o tempo se ambienta a ele, tá? Eu estou pretendendo em fazer posts no Montei Brasil, mostrando, falando sobre até a parte do Server Manager aqui, para quem não conhece, tá? Então, a funcionalidade que a gente vai utilizar é a File and Storage Service. Essa é a feature que é utilizada no Windows Server 2012. Caso ele não esteja instalado, você consegue instalar essa feature, tá? Mas normalmente na instalação ele já joga essa feature. Se você tiver um compartilhamento, ele em si ele já ativa essa feature, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Então tem alguns discos aqui virtuais. Deixa eu lá ver aqui. Então eu tenho o meu disco primário da minha máquina, tá? Um disco de 50 GB. E eu tenho mais 4 discos aqui que eu vou utilizar para fazer a minha história de pulse. Então o bus time dele aqui está em SAS. Eu não tenho... Oi. A sua resolução está muito grande, mesmo com a tela cheia. O pessoal está falando que se puder dar uma diminuída, Peraí. vai ajudar.
Vamos mudar aqui. Vamos mudar ela aqui. É porque eu estou acostumado com esse notebook com a tela enorme que deixa a resolução aqui. Você está acostumado a usar o que? Quanto aí, Sinei? O Senna aconselha 1024. 1024? É. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Exato, diminui só mais um pouco. Só mais um pouco? Já melhora, hein? A 1366 melhor. 768 também funciona. Aí. Vamos ver como é que tá dessa forma aqui. Vamos ver se melhorou. Como é que tá aí? Melhorou bem. Agora eu Melhorou. tenho que mudar aqui. Ficou legal aqui também. Deixa eu entrar aqui de novo. Ficou pequenininho agora. Deixa eu subir ele aqui. Full screen. Beleza agora? Perfeito. Beleza. Então voltando aqui, eu estou mostrando para vocês os discos, né? Então, os meus discos são discos pequenos mesmo, porque por falta de espaço aqui hoje, eu coloquei simulando, só por simulação, são 3 discos de 20, um de 10 e o meu disco principal de 50 GB, tá? Eles estão todos com o bus type dele aqui em SAS. Eu vou simular dessa forma, mas vocês podem ter vários discos aqui, um diferente do outro. Você pode ter um pacotão de discos, né, no caso. Então, eu posso ter todos aqueles discos que eu informei, SATA, SAS, USB, tudo misturado, e posso fazer a minha storage pool, tá? Então, aqui são os discos. Clico na storage pool, e aqui nós vamos começar a trabalhar com a minha storage pool. Quando você acessa a área de storage pool, eu já tenho uma space, uma storage space aqui que é padrão. O que é essa storage space? São os discos que estão livres para utilização na storage pool, tá? Então, tenho a minha storage space e tenho os meus discos físicos aqui embaixo, tá? Então, tá todos os discos meus que estão livres aqui, né? Então, como é que eu vou fazer essa criação da minha storage pool? Eu vou em Tasks, New Storage Pool, tá? Se eu for pegar o seu Windows em português, o pool aqui, ele vai continuar em inglês, tá? Storage pool, ele se mantém em inglês. Eu até fiz o teste com ele em português aqui. Então, voltando. Tasks, New Storage Pool. Agora eu vou começar a criar meu pool de armazenamento, né? Next. Vou dar um nome para ele. Vou pôr pool teste aqui mesmo. Vou escolher a minha storage space, né? Então, eu só tenho a primordial lá no momento. Vou utilizar ela. E vou selecionar quais discos eu quero utilizar para o meu storage pool. Nesse caso aqui, pessoal, eu vou usar 3 discos, só que tem uma área aqui chamada Allocation, que seria o quê? Eu posso colocar o disco em hot spare. O hot spare é aquele descanso a quente lá, né? Aquele disco que ele vai ficar em standby, e se caso houver falha de algum dos discos, ele vai entrar. Se eu colocar automático, ele automaticamente vai fazer isso para mim, no momento que for necessário. Manual, você vai fazer isso manualmente, mas não é aconselhável, porque você pode ter problema com isso, né? Então aqui eu vou escolher o segundo aqui como hot spare. Vou colocar o terceiro, por quê? Porque em paridade eu vou precisar de 3 discos. Como eu estou colocando um como hot spare, eu vou usar os outros 3 discos, né? Então aqui eu estou jogando 70 GB. Ou melhor, 20, 40, 50 e um hot spare aqui aguardando, né? Vou dar um next. Ele só vai me mostrar aqui a confirmação, né? Capacidade 70 GB, um é hot spare e os 3 discos. Vou criar. Ele é bem rápido, tá?
Então está adicionando o hot spare agora. Atualizou. Se caso eu habilitar aqui essa opção Create a Virtual Disk when this wizard closes, o que ele vai fazer? Ele já vai para a tela de criação dos meus discos virtuais, que seriam aquelas unidades que a gente vai utilizar mesmo no nosso dia a dia durante o trabalho, né? Então eu não vou clicar aqui, vou dar um close, aguardar um pouquinho aqui, ele vai atualizar aqui para mim. Aqui, ó, Pool Test. Vocês podem ver que ele criou para mim o meu pool de storage, né? Meu pool de armazenamento, e já jogou os discos aqui para mim, dentro dele. Então eu tenho a minha storage pool pronta, né? Então vamos ver se eu estou com as unidades lá já de uma vez, que eu já posso trabalhar. Não tenho, né? Então o que está faltando aqui ainda? Eu criei só o meu pool de discos físicos. Agora eu vou criar meus discos virtuais, é onde eu vou poder trabalhar os discos. Tá? Então, New Virtual Disk. Essa aqui é aquela área que eu informei antes lá, que se eu habilitar a opção, ele já cai aqui para mim. Tá? Se não for interesse no momento, não precisa habilitar. Habilitando lá, ele já cai direto no wizard de criação dos discos virtuais. Né? Então, vou dar um Next. Vou escolher meu pool, meu storage pool. No caso, eu só tenho o pool test. Vou dar um nome para o meu disco aqui. Então, pessoal, eu vou criar três discos virtuais. Vou criar primeiro o simples. Eu falei lá no início que ele vai fazer a junção dos discos para mim. Vou criar a mirror, que é o espelhamento. E vou criar o paridade. Então, vou criar primeiro o simples. Então, aqui, ó. Nomeei, né? E aqui eu escolho qual deles eu tenho interesse. Então, simples, ele vai fazer toda aquela parte de junção dos discos para mim. Lembrando que o disco simples, se caso você perder um disco, vocês vão ver isso aqui funcionando, você perde a sua partição, o seu disco virtual, tá? Você não tem segurança com relação a isso. O espelhamento, vocês vão ver que ele pode ser feito de 2 ou 3 discos físicos. Então, quer dizer, a Microsoft incluiu na história de pool a opção de eu ter de 2 a 3 discos físicos no espelhamento. Então, isso aí é uma forma de melhorar a questão de segurança no caso de você criar um espelhamento. Tá? E tem o de paridade. Então, o de paridade, desculpa, ele vai precisar de 3 discos, né, a 5 discos. Tá? Então, vou criar o simples primeiro. Ele vem com tipo de provisionamento. O primeiro tipo é o que ele chama de FIM. Né? FIM seria, no português, seria magro. Mas aqui no nosso caso, seria como se fosse o disco dinâmico. Aquele VHD, né? O disco dinâmico nosso lá. Então, eu posso colocar o dinâmico ou então o fixo. Aí ele vai pegar o tamanho que você incluir, né? Então, eu vou colocar no dinâmico. Vou especificar o tamanho do meu disco. Né? Então, aqui, eu tenho os meus discos aqui, o meu pool. Né? O que eu vou fazer? Eu vou colocar um de 10 GB aqui. Next, ele me dá a informação, me mostra qual que é o espaço que eu tenho ainda, tá? E vamos criar. A criação também é bem rápida. Completei. Já está criado aqui embaixo. Então ele criou o meu disco virtual simples. Vamos ver se tem alguma coisa aqui já. Ainda não, né? Por que não temos? Temos que criar a partição agora. Um novo volume. Então, o Storage Pool, o interessante dele é essa granularidade que ele tem. Por quê? Porque eu consigo enxergar ponto a ponto o que está sendo feito e ainda consigo, no caso, estender meu disco virtual
o que eu posso fazer? Eu posso colocar mais discos aqui, aumentar o tamanho do meu disco virtual à medida do necessário, à medida do possível, né? Porque ao momento que você precisar, você consegue aumentar ele. Então eu vou criar um novo volume. Next. Ele vai me mostrar qual servidor, né? Tenho a opção de usar cluster, tá? Então eu posso utilizar cluster, ok? Aqui nessa aula eu não vou mostrar isso, eu vou mostrar só a parte de storage pool mesmo, mas com a próxima eu devo mostrar para vocês. O disco, meu virtual disk, né? No caso eu vou usar o simples mesmo. Vou utilizar o tamanho total dele aqui mesmo, tá? Então aqui, tenho 10 GB e meio, mínimo de 8 megas. Next, unidade que eu quero, ou como uma pasta, né? Ou então não incluir, vou deixar com unidade de E mesmo. E aqui vem file system dele, né? Eu tenho NTFS e o REFS. O REFS, no final aqui, assim que eu demonstrar, eu vou mostrar para vocês, explicar o que é o REFS, tá? Então, a alocação dele, o nome do volume, vou colocar ele aqui como simples, só para eu poder diferenciar. Vou dar um next e um create. Ele vai criar o meu volume. Como alguns dizem, gosto de falar, vou criar a minha unidade, né? E tá aqui ela. Então aqui eu tenho a minha unidade E2 pontos. Seria o meu volume simples até o momento. Beleza? Tem alguma dúvida, pessoal? Como é que tá aí? Nada? Tem nada ainda, né? Tá tranquilo, né? Tranquilo. Simples, né? Então, beleza. Então vamos dar continuidade. Criei esse virtual aqui. Agora eu vou criar outro disco virtual. Tá? Mesma coisa. O meu pool, a capacidade e o espaço, ele me mostra aqui. Agora eu vou criar o meu espelhamento, meu mirror. Então vou escolher ele aqui. Posso ter de 2 a 3 discos físicos, né? Vou colocar dinâmico. Vou especificar o tamanho dele. Então eu vou colocar 10 GB, esse aqui também. E vou criar. Beleza. Criei o meu mirror. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Ele ficou muito atrás aqui. Vou inverter só para mostrar para vocês a unidade aqui. Ele criando aqui. Então tá aqui. Agora eu vou criar meu volume, né? Vou criar um primeiro volume. Então eu tenho até 9 GB aqui. Vou usar só metade, pouco mais da metade dele, né? Unidade F. Opa, vou voltar aqui, vamos nomear aqui. Mirror 1 Create. Vou descer aqui um pouquinho só para vocês verem aqui. Então ele já colocou a unidade F para mim. Close. Beleza. Então tá, Osana, eu tenho simples e tenho espelhamento. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver, não, tá tranquilo. Simples e espelhamento. Mas e se eu quiser criar outro espelhamento? Vocês viram que eu não utilizei todo o meu espaço aqui que eu provisionei, né? Então eu vou criar um outro volume. Então dentro do mirror ali, eu vou criar outro volume. Vou escolher aqui o mesmo. Então vou utilizar a outra parte que eu tenho aqui, sobrando, unidade G. Vou colocar ele como mirror 2. Create. Ele vai colocar o meu volume ali do lado do F ali. Ele vai colocar uma vírgula ali e coloca o G. Close. Só para mostrar para vocês, aqui já temos as três. Já pode ser utilizado, né? E agora eu vou criar
o meu disco virtual de paridade. Então, vamos colocar aqui, paridade. Vou escolher ele. Vou pegar dinâmico mesmo. Vou criar ele como dessa também. Create. Lembrando, pessoal, eu estou com 4 discos. Olha aí, já criou aqui para mim. Tá? Eu estou com 4 discos físicos. Se eu colocar 3 discos físicos, eu não consigo criar a paridade. Por quê? Eu tenho um hot spare ali. Eu tenho um disco de partida quente ali. Então, mantendo 3 discos, eu não vou conseguir criar a paridade. Então, tem que ter 3 discos livres ali, mais o hot spare, para eu poder criar essa paridade. Vamos criar o volume. Então, até esse momento aqui é a mesma coisa, né? Não muda. Vou usar o tamanho total que eu tenho hoje. H. Vamos mudar aqui o nome dele para paridade. Create. E se ele demora um pouco. Então tá aí. Ele criou para mim a paridade. Então agora eu tenho as minhas 4 unidades aqui. Então eu tenho uma simples, recapitulando, né? Então tem a junção dos discos para chegar no que eu quero. Tenho 2 espelhamentos, né? Então tenho uma de 4.9 e outra de 4.9 também. Ele pegou. E a minha paridade. São os 3 discos que ele está utilizando. Então tá. Criamos os discos. Okay? Tenho a minha história de pool pronta, funcionando. Agora vamos ver um pouco do que pode ocorrer se eu perder algum disco. Né? Vamos ver o que acontece nesse caso. Então, antes disso, eu vou criar um arquivo em cada um aqui. Então, criei nos mirrors, vou criar no simples. E na paridade, para diferenciar alguma coisa, eu vou criar um texto, não tem nada a ver, qualquer arquivo, tá? Então, agora eu tenho, está tudo funcionando, no caso aqui. Agora vamos simular uma falha, né? Deixa eu só pegar aqui. Então, vamos lá. Vou minimizar. Como eu estou usando o meu servidor de virtualização, eu vou nos meus discos, no Hyper-V. Ou melhor, antes de fazer isso, deixa eu subir isso aqui um pouco. Tá bom. Então aqui eu tenho os meus discos, né? Os 4 discos. Então o que eu vou fazer? Vou pegar o meu disco e vou remover ele. Vamos simular como se eu tivesse perdido o disco, né? Então, tá ali. Ele vai alarmar, vai me mostrar que tem um erro, né? Então, o que aconteceu? Ele identificou que o disco 1 se perdeu aqui, né? Então, lá, o Lost Communication, ele perdeu a comunicação. Vamos ver o que aconteceu com os meus discos virtuais. Vou atualizar aqui novamente, que ele vai tentar chamar. Ainda não conseguiu fazer a leitura. Não aconteceu nada, né? Então, eu consegui entrar aqui. Normalmente, né? Vocês veem que os meus discos estão todos ok. Por que está ok? Porque eu tinha o meu hot spare. Tinha meu disco ali no canto, aguardando, no caso de uma falha, que ele entrasse para mim. Mas nesse caso, agora eu estou correndo risco, né? Eu não tenho outro disco.
Então, antes disso, o que eu vou fazer? Eu vou remover esse disco daqui. Ele vai reparar, né? Falando comigo que vai fazer reparo. Então, atualizei aqui, apertei um F5. Então, já sumiu aquele disco com falha. Tá ok, até agora não mudou nada, né? Perdi um disco, mas estou com o ambiente funcionando. Não tá... Só que o problema é o seguinte, tá degradado, né? Então, vamos de novo lá. Vou tirar mais um disco. Então, eu tenho meus 3 discos aqui. Eu vou tirar um deles. Então, vou remover. Removi. Ele já deu um erro ali para mim. Um balãozinho lá do Windows, né? Olha lá, ó. Perdi mais um disco. Pois é, e ele deu um problema aqui no meu disco simples, né? Então aqui, ó, na saúde do meu disco aqui, ele já me informa que tem problema. Ele perdeu comunicação com o disco, né? Então, vamos ver aqui como é que tá as nossas partições. Eu perdi o meu disco simples. Então, quer dizer, no primeiro momento, eu perdi um disco dos quatro, mantive meu ambiente funcionando, não incluí um novo disco para substituir o meu disco hotspare e acabei perdendo um novo disco. Com isso, eu perdi a minha partição simples, perdi o meu volume, meu disco virtual simples. Por quê? Foi o que eu disse. Discos virtuais, o simples, né? O meu simples, ele não tem segurança alguma com relação a falhas. Então, no caso de ocorrer essa falha, eu perdi a minha partição simples. Tá? Quero tirar esse disco aqui agora. Perdi esse disco, não quero deixar ele aqui, eu vou substituir ele. Então, vou deletar minha partição simples virtual, porque eu não tenho como recuperar ela mais. Então, vou apagar ela aqui. E agora, venho nesses carinhas aqui, eu mando reparar disco virtual. Vou mandar reparar a situação deles. Ele vai fazer a leitura. Primeiro, vou remover esse cara aqui primeiro, né? Na verdade, não é esse cara que eu tenho que remover. Ele não vai ser removido porque eu tenho a minha paridade, eu tenho que ter 3 discos, né? 3 discos na paridade para que eu possa montar ela. Mas com 2 discos minha paridade ainda funciona. Só que ele não deixa eu fazer essa remoção aqui. A não ser que eu tirasse a minha paridade, perdesse essa partição aqui, né? Vamos fazer o seguinte. Antes de eu fazer isso, vamos voltar. Vou mostrar para vocês que aqui eu ainda tenho meu espelhamento funcionando, tá? Minha paridade também está funcionando. Ok? Então agora eu vou voltar com o disco. Vou adicionar um novo disco aqui. Então, o controlador SCSI eu consigo adicionar, né? Vou procurar ele aqui. Ver quais discos está aqui. 1 e 4. Deixa eu pegar aqui. Então, vou pegar o 2 aqui. Vamos aplicar. Ok. Vamos ver se ele já reconheceu o disco. Notem que aqui ele criou novamente o primordial. Por quê? Eu estou acrescentando mais um disco. Eu tenho que incluir esse disco que eu acrescentei na minha história de pool. Então o que eu faço? Tasks, Add Physical Disks. Eu vou adicionar um disco que está livre para mim utilizar. Vou colocar ele aqui. Vou deixar automático mesmo. Dou um OK. Ele vai incluir
na minha história de pool esse disco, né? Vamos atualizar aqui. Vamos mandar reparar. Podem ver que o status aqui ele mostra de reparação. No caso aqui eu já posso remover esse disco aqui, né? Para ver o que ocorreu aqui. Ele vai tentar reparar. Vamos nos nossos volumes aqui, vamos ver como é que tá. Tá os três aqui. Esse é o volume do meu storage pool. Nos nossos discos aqui. Vamos ver como é que tá agora. Eu tô com o disco 1, 2 e 4. Se eu tirar aquele disco, ele ainda vai reclamar, né? Por causa da nossa paridade. Então, vou adicionar novamente aqui. Então tem 1, 2 e 4. Vou adicionar o 3. Vamos atualizar. Ele não pegou meu disco, né? Para confirmar aqui. Então eu vou disk mgmt.msc, vou nos meus discos. O meu disco número 3 está offline. Vou colocar online ele e meu outro disco aqui também. Vamos ver como é que está a situação. Tudo certo. Vamos atualizar. Agora ele não está pegando meu disco. Vamos ver o que está vendo. Ele vai deixar agora. Então tem um online aqui. Ele pegou. Ele não está pegando esse disco meu. Vamos ver o que está vendo aqui. Ele não identificou o meu disco. Então reset de disco aqui. Vamos ver se ele vai conseguir. Esse aqui é o disco. Com falha ele não está conseguindo remover ele. Vamos voltar aqui. Olhar nossos discos aqui de novo. O 3. Vamos ver isso comigo aqui. O 3 tenho as minhas partições mirror e a de paridade. Ele não aceitou meu outro disco, né? Vamos ver o que está vendo aqui. Provavelmente ele não aceitou o meu disco pelo fato de que eu já tinha ele criado aqui. E pelo caso desses discos aqui ele falhou. Vamos ver aqui. Vamos matar esse disco aqui que eu coloquei. Ver se ele vai me acusar algum erro. Agora eu perdi as duas, né? Então, como eu não consegui voltar, eu perdi as duas, mirror e a paridade. Vou apagar isso aqui, vamos ver o que está havendo com o disco, né? Porque que ele não está aceitando.
Eu ver aqui que é completa operação, porque só está somente leitura. Vamos tentar voltar o disco aqui. Eu estou evitando colocar um novo disco, pessoal, porque com a minha máquina aqui ele é muito lento. Então se eu incluir um novo disco aqui agora, criar ele, vai demorar bastante. Então deixa eu ver se ele vai aceitar a inclusão novamente aqui. Isso com cá. Vou atualizar aqui. Eu perdi os discos, mas eu tive problema com as minhas partições, né? Vamos dar um rescan aqui. Ele não está conseguindo voltar esses discos meus. Vamos lá. Então voltou aqui. Jogar ele para online. Ele não está aceitando voltar o disco aqui no meu laboratório. Eu, com todos aqui. Disco com 3. Os demais estão sendo utilizados. Tentar dar um reset aqui. Você vai buscar. Ele está pegando 2 discos. Um aqui agora, né? Faz o seguinte. Ele está dando falha no meu disco virtual por causa do pool, né? Ele vai deixar eu matar. Ele consegue criar um novo pool aqui. Não deixa, por causa do outro pool meu. Não tem um grupo primordial, né? Então tá falhando o meu pool aqui. Vou tentar taxar novamente aqui. Não deixa. Forçar ele aqui. Vamos ver o porquê que ele não deixou voltar meu disco aqui no lab. Quando ele voltou, vamos remontar o meu storage aqui novamente. Montar meus discos. Vamos ver se ele agora volta. Então, falha que até nos testes eu tive esse tipo de falha com Hyper-V. E aqui já pegou meu disco. Vou ganhar novamente eles.
Disco 3. E agora o disco 4. Vamos lá, vamos ver se ele vai pegar os 4 discos agora. A gente vai descobrir o porquê que ele não jogou. Ele não está pegando os pulls lá. O que ele fez? Como ele reconheceu os discos novamente, ele tentou recriar o mesmo pool, né? Então, como ele entendeu que eu tenho 3 discos aqui, e esse ele não reconheceu, ele conseguiu recriar o meu disco de espelhamento, né? Ele não está criado aqui porque eu não tenho nada aqui. Tentar taxar e está falhando. Vamos tentar criar agora meu disco virtual. Ele não está deixando. Ele não está reconhecendo o meu disco, pessoal. Eu fiz os testes aqui antes e eu não tive o problema. E agora ele, por algum acaso aqui, ele não está conseguindo puxar meus discos. Vou pegar aqui novamente. Tá aqui. Vou jogar esse cara aqui online, então tem 1, 3 e 4. Ele não está conseguindo puxar o meu disco 2. Vamos lá. Então eu vou tirar o meu disco 2. Vou adicionar um outro disco que eu tenho aqui. Vamos adicionar o nosso disco 5. Esse carinha aqui online. Agora ele voltou no nosso disco. Então eu tive problema, pessoal, com um daqueles discos meu lá. Provavelmente ele corrompeu, né? E ele não conseguiu gerar novamente o meu pool. Então vamos criar a pool aqui de novo. Pool de teste. Vou selecionar todos. Colocar um como hotspot. Criar. Então a falha que eu tive ali foi de um disco virtual meu que está com problema. Provavelmente é pelo problema que eu tenho de recurso aqui na minha máquina, que é pouco. Então vamos lá. Ele criou novamente. Então tenho aí meus 4 discos. Vou criar meus discos virtuais. Então meu mirror. Dinâmico. Colocar ele com 10. Ou melhor. Vamos jogar uns 5 aqui. E criar. E criou meu mirror. Vou criar agora meu simples. Dinâmico também.
E agora, meu de paridade. Agora eu vou criar meus discos virtuais, né? Vou criar os volumes. Então aqui eu tenho a minha escolha, né? No caso ali é o meu mirror. Vou usar tamanho total. Unidade é. Vamos aproveitar que eu estou criando aqui de uma vez. Vou explicar para vocês essa parte do RFS. Só mudar aqui a minha apresentação, aí a gente volta aqui só para mostrar para vocês. Então, o que é o RFS? É o chamado sistema de arquivo. Vocês estão vendo, pessoal, a apresentação agora? Tá certo aí? Pode, né? Então, o meu RFS é o sistema de arquivos resiliente. Então, é um novo tipo de sistema de arquivos criado pela Microsoft, né? Quais são as vantagens dele? Questão de integridade, então ele é tolerante a falhas. Então você tem esse ganho nesse sistema de arquivos. Tem a disponibilidade. Você não tem a necessidade e nem consegue se utilizar do check disk. Né? Ele faz uma verificação sem necessidade de dar aquele boot do check disk que era necessário. Né? Então você consegue fazer normalmente. Você tem a escalabilidade, você consegue chegar a 2 elevado a 78 bytes, o tamanho. E ele tem um sistema de identificação de erros proativo, que ele mesmo faz a identificação da região com o problema e faz a verificação e separação dela, tá? Então esse aqui é o sistema de arquivos resiliente, o RFS. Ok? Então voltando para o nosso conteúdo ali do laboratório. Eu vou jogar ele em RFS. Next. Create. Ele vai criar. Está formatando o volume agora. Ok. Ele criou para mim. Vamos dar uma atualizada aqui. Está tudo ok. Vamos criar meu volume simples. Vou utilizar os 10 GB e meio mesmo. E o meu de qualidade. Pessoal, até agora tudo ok, hein? Alguma dúvida? Por enquanto tá tudo certo, Tá Zanardi. certo? Isso. Sem dúvidas. Ah, isso aí é complicado, né? Às vezes eu tenho muita dúvida. Então vamos lá. Então eu tenho aí meus três. Né? Eu criei os 3 volumes aqui novamente. Olha aqui, ó. O espelhamento. Sem nada, simples. E a paridade. O que eu queria mostrar para vocês naquela hora era o quê? No caso do simples, se eu perder um disco, foi o que eu falei para vocês. Eu perdendo um disco, eu perco a partição simples. No caso da paridade, saindo um desses discos, entrando o hotspot e eu perdendo ele, eu ainda tenho a paridade funcionando. Tá? Ela continua funcionando, eu necessito de 3 discos para criar a paridade, mas ele se mantém.
E o mirror, eu tendo os dois discos da forma ali, eu consigo manter o meu espelhamento, tá? Então vamos fazer novamente aqui, vamos lá. Vou tirar ele aqui, eu posso mostrar para vocês novamente ele perdendo ali o que acontece. Então vou pegar meu disco 4, remover ele. Vou dar uma atualizada. Ele já mostrou que eu perdi o meu disco simples, né? Por causa da perca de um disco. Então esse cara aqui eu já perdi ele. Então posso até tirar ele daqui. Vou remover o meu disco perdido. Nesse caso eu não posso remover só pelo fato dele estar com a paridade aqui ainda, né? Eu perdi o disco, mas ele vai se manter ali. Então, o que ele está me recomendando? Eu incluí um novo disco, né? Incluindo o novo disco, eu vou ter normalmente o meu pool aberto aqui, e com isso eu vou normalizar tudo, né? Nesse caso aqui, o que ele está me mostrando? Ele está me mostrando, na saúde aqui, ó, um warning, né? Por quê? Eu estou com 3 discos no momento, perdi um, meu hotspot está aqui, então eu estou passando por uma situação difícil no meu ambiente de produção. O que eu teria que fazer? Incluir mais um disco. Voltando esse disco, é o que eu falei, ele cria a space aqui separada, aquela primordial space. Eu adiciono ele aqui, adiciono um novo disco e reestabeleço a minha condição, tá? Aqui no caso eu não vou fazer de novo, pessoal, que vocês viram, eu perdi aquela parte da partição, ela deu falha. Então, até meu caro, peraí que o Pedro está perguntando aqui, tem como demonstrar a paridade, o mirror em funcionamento? O mirror gravando nos 2 discos ao mesmo tempo, por exemplo. Então você quer o mirror gravando nos 2 discos ao mesmo tempo, por exemplo. Aqui eu não consigo demonstrar isso aqui agora, tá? Não tem como eu mostrar isso aqui. Tem mais alguma pergunta, pessoal? No caso ali eu não vou voltar o disco, caso eu voltar ali eu vou estar tendo falha, tá? Então, como meu disco falhou, até o próprio Rafael Bernardes deu uma dica que já até fechou aqui, desse disco meu que falhou. Então, como eu tinha um outro reserva, justamente por causa de alguma possível falha, vocês viram que eu consegui restabelecer a situação, criar novamente o meu pool aqui. No meu caso ali eu tive, porque como eu não tinha um outro disco para incluir no momento, eu perdi todo o meu ambiente, tá? Era isso que eu tinha para passar para vocês, tá? Sobre a parte de história de pool. A parte do laboratório era esse aí mesmo. Eu só não contava com essa parte da falha do meu disco, do meu VHD, tá? Mas foi uma falha no meu laboratório aqui, não é relacionado à história de pool não, tá? E se tiver alguma dúvida, estou à disposição aí para vocês, pessoal. Espero que tenham gostado da demonstração, da informação sobre a história de pool, né? E qualquer dúvida, estou aí à disposição. Beleza? Ney, Eduardo, alguma coisa? Vamos aguardar aí para ver se o pessoal tem alguma pergunta. Quando a gente começa uma apresentação, Osana, parece que o destino ele escolhe para você, com emoção ou sem emoção, né? Verdade. Cara, eu costumo falar que TI não é ciência exata. TI ele não é a ciência exata, né? Então, mas o legal, falam, mas não é. Mas o legal é que você descobriu aonde estava o problema, né? Sim. O troubleshoot. Então, foi até bom ter acontecido isso para mostrar pro pessoal aí, né? Isso. E laboratório normal, né? A gente tá aí para isso. Uhum.
Bem, pessoal, alguma pergunta? Ninguém tá mandando nada, acho que o pessoal tá tranquilo. Deixa eu ver no grupo do Skype. Erlan mandou alguma coisa, mas não tá. Tem nada. Alexandre Nogueira. Resolução de problema ao vivo, Pode crer, Alexandre. Foi com emoção. O Erlan tá falando que foi com emoção. Mas nesse caso ouvi falando de USB, poderia adicionar disco USB externo. O pool ele aceita esse tipo de utilização, né? Você consegue ter o pool vir com disco USB também. Então você consegue incluir ele também, Alan. Tá? No caso do laboratório aqui, eu teria, como você não consegue incluir por si só o USB, eu teria que fazer de um artifício aqui para incluir um disco USB. Mas isso aí vocês podem deixar que eu vou jogar isso no site lá, como é que faz. Tá? Eu que não incluí isso aí hoje. Mas eu sei fazer, a forma é bem simples. Tá? Mas eu prometo que eu posto no site para vocês, né? O Erlan até adicionou aqui algo como um reserva que chegue um HD novo, complementando a do USB externo. Isso. Ele colocou aí algo como um reserva que chega até um HD novo. Richardson chegou aqui, mas não veio com nenhuma pergunta. Bem, o Alexandre está perguntando se é necessário storage ou pode ser feito com discos locais dos servidores. Não, pode ser feito com discos locais, sim. Não tem problema não. Não necessariamente tem que ser storage, tá, Alexandre? Aqui no caso, a minha simulação do laboratório é como se fosse um storage, mas se iguala a discos locais, tá? Eu posso fazer. Estão ouvindo? Oi, sim. É que eu estava comentando antes com o Senna no chat no Skype, o que acontece muito, pelo menos o que eu vejo, essa questão de storage pool, tanto com os discos do próprio servidor quanto os discos da storage. Geralmente dois setores de uma empresa que consomem muito espaço em disco, ou a parte do marketing, eles desenvolvem muita figura, muita coisa do tipo, ou a área de engenharia ou PCP. Então tem todo o processo da empresa que a gente tem que acabar entendendo também na parte do processo. Então eu vejo essa parte do storage pool muitas vezes assim, a gente aplicando literalmente no dia a dia. A gente pega esse disco, pega o disco, entrega para um file server. Até eu estava comentando com o Senna, entrega para o file server. Esse disco ele vai crescendo. Se a gente colocar ele como fixo, muitas vezes a gente tem que cuidar, tem que entender. Se a gente entrega o storage pool pelo Windows ou se a gente entrega o volume, a LUM, para o servidor. Então, eu vi que o pessoal ficou com um pouquinho de dúvida nessa parte também. O que eu utilizo, muitas vezes, tem um servidor lá que já está antigo, o disco é SAS, então a gente sabe que a leitura é mais rápida. Eu sempre recomendo fazer o seguinte, pegar esse servidor e servir só literalmente de uma storage. Subir um 2012, aplicar a feature, aplicar o storage pool e entregar esse storage pool via IQN, via SCSI, lá para o outro file server. Isso. Porque o que a gente vai fazer? Tu já tem um hardware lá que ele está subdimensionado, ele já não serve para rodar uma aplicação, para rodar uma role, ou enfim, ele não está virtualizado. Então a gente consegue fazer o storage pool com o Windows Server 2012, o R2, e entregar esse storage pool, esses discos, literalmente, por IQN lá para o servidor. Então a gente vai ganhar com aquele espaço que está subdimensionado, e a gente vai ganhar com velocidade de rede, porque eu estou entregando aquele disco, literalmente, via SCSI. Né? Claro, obviamente, a tua infraestrutura vai ter no mínimo um switch giga lá para fazer esse transporte entre o teu hypervisor, enfim. Então isso é interessante a gente saber que a gente pode usar. Tem um hardware subdimensionado, tu tem lá 4 discos SAS, né? O hardware já não, enfim, tu não quer
licenciar ele ou tu vai perder dinheiro com o licenciamento, tu faz as histórias de pool, como o Zanon falou pra gente, e entrega esses discos via SCSI para um file server, ou, enfim. Você traz ele de volta à vida para o seu trabalho, né? Exatamente, porque hoje a gente sabe que uma história em si, ela é um pouco, não vou dizer custosa, ela é um pouco onerosa, né? Mas se tu tem um hardware lá específico, tu tem um servidor que tem 2 discos, vamos lá, o que eu encontro muito, tem 4 discos de 160 GB SAS. Cara, a gente não vai desperdiçar esses 4 discos, né? A gente faz a história de pool com 2012 e entrega ele via SCSI para um outro servidor ou para ele mesmo. É espetacular essa feature do Windows. E isso aí é uma questão que você vê muito no mercado aí, né? Pessoal com servidores obsoletos, jogado para o canto com alguns discos e o cara não sabe o que fazer com isso. Exatamente, ganha em velocidade e ganha espaço, né? E hoje com essa feature aí você consegue trabalhar em cima disso, né? Sem dúvida. Eu até vi o pessoal comentando também, em relação bem básico, a questão da parte de MBR ou GPT. Eu não sei, teve uma parte que o pessoal comentou. Então, acho que seria interessante dizer assim, a diferença do sistema de arquivo NTFS startado em MBR ou startado em GPT. Já vi, por experiência própria, storage de pool, ou enfim, o pessoal utilizar 1 tera em MBR. Até concordo, tudo bem, não tem problema. A Sim. Microsoft, pelo que eu me lembro, ela recomenda acima de 2 teras GPT. A documentação lá na TechNet é isso. Mas eu já recomendo, se tu vai utilizar essa parte para isso e tu tem um disco que não é que é full, tu vai utilizar ele todo, que não é FIM, Provisioner, tu utiliza a partição GPT, tu vai crescer, o sistema de arquivo já está mais preparado para o 2012 R2, a gente já sabe que o 2012 R2 também vai trabalhar com SMB 3.0, então sempre se tem um ganho. Deixa eu ver, eu acho que foi o Maldonado que fez essa pergunta, Zanon. Deixa eu ver aqui. Foi o Rodrigo Maldonado. Foi ele que fez essa pergunta. Então seria já interessante, startou uma partição, um volume de 1 tera, já coloca em GPT. Seria a recomendação. Uhum. Isso aí. O Erlan que veio a coragem, né? A verdade é que eu já necessitei mais, não tive coragem, e agora com essa... Vou puxar aqui, que aqui pra mim tá cortado aqui. Agora com essa aula eu consigo... Nossa, a coisa tá feia aqui, pessoal. Agora a aula e agora com essa aula com certeza eu vou encarar, agradeço pelo conteúdo. Vai fundo, Erlan. Essa ferramenta é interessante demais, cara. Você consegue fazer coisa muito bacana. Inclusive é o que a gente falou, até ressuscitar o seu servidor com alguns discos, né? Claro, sem dúvida. Porque assim, quando tu tem um servidor, que já está errado tu comprar um hardware já com, mas a gente vê muito, é um projeto subdimensionado. Um servidor, vamos lá, vai lá na Dell, compra um servidor, não sabe a diferença de um disco SAS e um disco SATA. Então, já fiz em clientes pequenos ou clientes grandes, não importa, importa sim a necessidade dele, um servidor com 4 discos 160 em SAS, estava lá jogado num canto, eu disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos subir esse cara, vamos entregar ele como um storage pool. Mas eu não tenho licenciamento. Não, isso a gente licencia ele e vai utilizar, é bem tranquilo. É bem transparente essa parte. Eu consegui fazer e outra, tem uma diferença também ali do RAID 0, RAID 1, RAID 5 e 1 mais 0. Então, isso tu não consegue fazer num servidor subdimensionado que tu tem 4 discos SAS 160, tu não consegue colocar um hot spare lá. Tu não vai conseguir. E com a feature do 2012, tu vai conseguir fazer isso via feature. Né? Vai pegar aqueles discos e entregar, fazer uma RAID 1, 5, 1 mais 0 e vai entregar lá.
Realmente é espetacular. O pessoal que não conhece, seria interessante já procurar alguma documentação na TechNet e começar a implementar isso no seu ambiente de produção ou para os seus clientes. Eu escolhi esse tema justamente por isso, cara, porque eu vejo muito o pessoal reclamando, não tem o que fazer, não tem o que fazer. Eu falei, agora você tem. Agora você tem uma forma de fazer isso, né? Então, vai auxiliar bastante. O Alexandre Nogueira, ele falou, pode ser implementado em PMS com custo acessível? Alexandre, o custo que você tem é da licença do Windows Server, né? 2012. Você tem uma feature que vem nativa dele, a questão maior é do custo. Eu estou por fora hoje no custo, cara. Vocês sabem como é que está o custo da licença com as calls? Eu vou alinhar isso com o Silney, né, Silney? Fazer um webcast só de. Mas assim, ó, já vamos adiantar alguma coisa, já que o pessoal está perguntando. Vamos tirar as versões mais básicas do 2012, tá? Vamos colocar a Standard e a Standard e a Data Center, tá? Olha só, depende de fornecedor para fornecedor, de parceiro para parceiro, tá? Mas hoje, uma Standard, o que a Standard faz? Tu vai ter o Windows 2012, certo? Vamos levar o teu laboratório. Tu vai ter o teu Windows 2012 com 4 discos SAS 160, perfeito? Isso. Tu tem direito a virtualizar 2 VMs. Então tu vai poder ter 2 VMs. Porém, tu não pode utilizar o host físico para outra função. Um exemplo, nós vamos ter ali os 4 discos 2012 com 2 VMs rodando. Tu não pode colocar o Active Directory nele e mais 2 VMs para algumas 2 coisas. Então o que a gente faz? Compra o licenciamento standard, perfeito? Utiliza os 4 discos, utiliza as 2 VMs dentro e tu só roda a feature ali a feature lá dentro do 2012 mesmo, no host físico. Tá? A gente não pode colocar nenhuma role lá dentro. Não pode colocar Active Directory, não pode colocar aquelas roles que tem ali, DHCP, algo do tipo. Você pode usar a feature com as virtuais, mas é só a role que não pode entrar. Não pode, exatamente, isso mesmo. Então, tá subdimensionado lá, vamos utilizar, vamos fazer cluster aí com esses caras. Isso aí. Esse é o cara do licença. Ele já adiantou o assunto, mas o próximo webcast vai ser com ele, né? Vai ser sobre licenciamento, teoria e prática. Na verdade, a prática eu só vou passar alguns slides ali para falar para vocês, e aí a gente vai direto para, desculpa a teoria, e a gente vai direto para a prática. O pessoal vai perguntar quanto custa, quanto não custa. Então, a pergunta agora foi essa. Como eu sou parceiro Microsoft, eu tenho que comprar com a distribuidora, tá? Então, assim, hoje o cenário ele está bem complicado, porque o preço é em dólar. Infelizmente o preço é dolarizado. Até eu acho que o Fineta aí tá aí. Fineta tem participação lá na Microsoft. Ele vai ter que levar pra gente lá essa reclamação, cara. Tem que ser em real, porque infelizmente todos os dias tem um acréscimo, infelizmente, né? Infelizmente vai ter um acréscimo em cima dos valores. Mas eu vou trazer os valores direitinho para vocês. Mas vamos utilizar sim esse host físico que está ali para fazer esse cluster, sem dúvida. Com certeza. Bem, mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Aqui tá pegando para mim, seu Ney, porque tá vindo uma baita de uma chuva aqui, cara. Então já tá. Aqui tem o link cai aqui. O Erlan deu um retorno legal aí, ó. O Erlan falou que ele, a verdade é que ele já necessitou desse recurso, mas não teve coragem. Agora com essa aula ele vai encarar. Agradecendo aí. Isso. Carlos Finetti depende do dólar, dependendo do dólar da Nisa. É verdade. Beleza. Mais alguma? Vamos encerrar.
Vamos ver se tem mais alguém. No grupo do Skype se tem mais alguém. Aqui no Skype não tem. Agora tem muito. Tem não, né? Não. Tá. Então, vou encerrar. Pessoal, obrigado, Zana. Obrigado aí pela sua palestra aí, cara. Com emoção, mas você mandou bem, cara. Espero ter você de volta aqui, né? No próximo webcast. Obrigado, pessoal, por ter ficado aqui com a gente até essa hora da noite aí, 20 participantes. O próximo webcast vai ser com o Anderson, né? Ele já adiantou um pouquinho sobre licenciamento, deixou na curiosidade. Vai ser com ele. Eu só vou alinhar com ele se vai ser na próxima quinta, já no dia 5, ou se ele prefere no dia 10, na próxima terça. Aí eu vou alinhar com ele e vocês vão ficar sabendo lá pelo nosso blog. Beleza? Queria agradecer vocês. Está aí na tela os nossos canais, né? Tem feed, YouTube, Facebook, LinkedIn, Plus, Twitter, tem tudo aí. Os nossos parceiros é a editora Brasport, que tem muito livro de TI, de gestão de projetos, e o pessoal do Quintas da TI, né? Que é o Guiroto, o Eric e o Senna. Bem, e a gente tem aqui um brinde para quem participou da nossa parceira Brasport, né? Ela deu aí até o dia 20, deixa eu carregar aqui para vocês. Até o dia 28 de fevereiro ela mandou um brinde aí. Deixa eu carregar aqui para vocês. Eu juro que eu não vou participar dessa vez, tá? Não, cara, mas dessa vez tá todo mundo participando, todo mundo estava sendo beneficiado. O Senna ganha todas, tem que tirar o Senna. Pois é. Não teve uma vez que eu não participei que eu não perdi pro Senna, cara. É incrível. Ele é azarão mesmo, Azarão não, sortudo, né? Mas dessa vez a editora ela fez essa parceria com a gente, ela mandou o voucher para todo mundo. Então, deixa eu carregar a tela. Deixa eu carregar. Achou que tava aparecendo pro mundo, amor? Silney, enquanto você tá pegando aí, cara, deixa eu só falar uma palavrinha rapidinho, pode? Claro. Só um agradecimento, cara. Quero agradecer a vocês aí pela oportunidade também, por ter confiado em mim aí para estar fazendo esse webcast. Eu sei que isso é uma responsabilidade enorme, né? E agradecer também ao Carlos Finé, que foi meu professor aí há uns dias atrás aí e que me ajudou na sugestão do tema. Também. Agradecer aí também a vocês aí, cara. Obrigado. Beleza, Zana. É isso aí, cara. A gente sempre dá oportunidade para quem quer, né, compartilhar conhecimento, cara. O Carlos Fenente é uma figura, cara. Gente boa toda a vida. Bem, então vai aqui o voucher. Galera, não é muita coisa não, mas a Brasport ela deu 30% pra gente aí em qualquer livro do site deles. Até o dia 28 de fevereiro. É só na hora da compra, lá na hora de fechar o carrinho, coloca esse código do voucher de MTI 0115 e aí ele aplica no preço 30% de desconto. Beleza, pessoal? Bem, então vamos encerrar por hoje, né? Já são 10h30. Muito obrigado, Zanã. Muito obrigado a todo mundo que participou aí do evento de hoje. Fique ligado nas nossas redes sociais lá, que a gente já vai confirmar quando vai ser a próxima palestra sobre licenciamento. Na teoria e na prática. Mais na prática que na teoria, segundo o Exatamente. Pessoal, então boa noite, pessoal. Abraço, pessoal. Abraço. O seu Ney, tá gravando aí, né?